Normalmente, esse é o primeiro fator que gera insegurança nos profissionais. Eles se comparam com quem já está lá. E não deveria haver essa comparação. Ou, se você for usar a comparação, que use de forma produtiva. Como, Dani? Assim, se você vai se comparar, isso é, a pessoa que está entrando agora, vai começar a dar aula e vai querer se comparar a mim, que estou há 21 anos, então que se compare assim, cara, eu quero ser melhor, eu quero ser tão bom, eu quero ter a quantidade de alunos que o Dani tem, o resultado que o Dani atingiu. Então, aí sim, quando você faz essa comparação, você vai atrás desse resultado. Agora, o grande dilema é que as pessoas fazem a comparação e se jogando para baixo. Então, é meio que mentalizando o copo vazio e não mentalizando o copo meio cheio. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Personalize. Aqui eu trago ideias, sugestões para que você alavanque a sua carreira como professor de yoga. Eu sou o Dani Borges, idealizador do Personalize, que tem como grande proposta ajudar professores a serem mais valorizados, a chegarem a um resultado de R$20 mil mensais e, além disso, poder viver exclusivamente da profissão que você escolheu. Então, com essa ideia, a gente vai para o tema da aula de hoje, que é comecei a dar aulas, e agora? Por que esse tema, Dani? Porque eu tenho conversado com muitos professores e eu percebo que a maioria não chega no resultado que deseja porque estão com uma palavrinha muito forte no dia a dia, que é insegurança. Essa insegurança eu poderia dividir em dois campos. Então, num campo, eu colocaria os professores que são mais antigos. E no outro campo, aqueles que são mais novatos, que estão ali, começaram agora na carreira, ou estão começando, vão começar, estão ali bem com 1 ano, 2 anos de experiência. Então, eu colocaria os professores com até 2 anos de experiência nesse campo e no outro campo eu colocaria aqueles que têm mais de 2, 3, 4, 5, 10 anos de experiência. Então, quando eu divido, quando eu coloco esse fator, a insegurança ela gera um fator primordial, fatal, para que as pessoas, para que os professores cheguem aos resultados que desejavam, que queriam. Por que isso, Dani? Se eu pegar o campo dos professores que são mais experientes, que são mais antigos, qual que é o grande dilema desses professores? Eles estão há um certo tempo dando aulas, então eles já estão há um certo tempo ensinando e não chegaram ao resultado que desejavam. Então estão patinando ou estão com resultado ainda muito aquém, muito abaixo do que eles queriam. E aí, quando esse professor ele não chega, isso vai gerando uma insegurança. Será que eu sou bom? Será que eu não sou bom? O que eu estou fazendo de errado? Será que eu tenho trabalho? Eu nasci para isso? Será que eu não nasci? Então, esses professores têm um nível de insegurança alto porque não estão conseguindo chegar num resultado que desejam. Mas a live de hoje, como eu coloquei, é comecei a dar aulas. E agora? Bom, eu vou para o outro campo, que são os professores que estão começando agora, são os professores que não têm tanta experiência, então com 1, 2 anos de experiência, ou aqueles que vão começar. E eu tenho conversado muito com esses profissionais nos últimos dias, e eu tenho visto que essas pessoas elas já estão se colocando de uma forma extremamente insegura. E aqueles que não se colocam dessa forma, mesmo começando a dar aulas agora, estão dando muito mais certo do que esses que estão inseguros e estão dando muito mais certo do que aqueles que já estão aí há muito tempo no campo de batalha, que estão aí há muito tempo já no métier do yoga, ensinando. Então, tá, mas por que isso acontece? Então, vamos destrinchar, vamos falar a respeito desses cenários, para a gente entender por quê. Por que isso acontece? Por que não acontece? Como eu posso fazer diferente? Hoje, a live, eu vou focar mais nas pessoas que estão começando, mas isso não tira o mérito dos mais antigos, porque, com certeza, o que eu vou falar para os mais novos funciona em gênero, número e grau para vocês mais antigos, tá? A gente entra, todo mundo, num mesmo patamar. Qual é esse patamar? Se você está aqui me ouvindo, muito provavelmente você não conseguiu atingir ainda o resultado que você deseja, o sucesso que você deseja, os objetivos que você colocou
como os seus grandes objetivos profissionais, como professor de yoga. Então, se você está me escutando agora, muito provavelmente você não atingiu ainda esses resultados. Se você atingiu e está me ouvindo, eu fico muito feliz, porque é uma forma de eu entender que eu estou ainda mais no caminho certo, porque você já ouviu, entende, enxerga a lógica no que eu estou falando, e aí vai melhorar ainda mais o seu resultado. Se você achar viável, compartilha isso com as pessoas, manda isso para os professores que você acredita que precisam mudar a sua história, que precisam deixar de ser inseguros, que precisam chegar a ações mais claras e mais objetivas para proporcionar os resultados que desejam, tá? Então, dito isso, o que a gente vai falar hoje? Bom, vamos pegar esse nicho dos professores que estão começando. Por que há essa insegurança? São vários fatores, mas o primeiro, o que normalmente acontece, é que a pessoa que está se formando, e eu conversei com muitos professores que estão no processo de se formar agora, nos próximos meses, e conversei com professores que acabaram de se formar. E travei contato nesses 21 anos com vários professores que se formavam e começavam dessa forma. Então, eles começavam inseguros, porque eles se comparavam com os outros professores. Então, o professor que começa na minha escola, é natural que ele vai se comparar com toda a equipe que já está na minha escola. Então, aquele professor que começou, ele vai falar assim, nossa, eu vou dar aula, mas eu vou competir, por mais que seja uma competição interna, e não dá para se iludir e falar que não existe uma competição interna, o professor mais novo vai falar assim, cara, o cara que vai começar a fazer aula, ele vai optar muito mais por fazer aula com o Dani. Tem há 21 anos ensinando, tem mais experiente do que eu, tem mais bagagem do que eu, então eu vou... é óbvio que o cara vai optar pelo Dani. E isso não é uma verdade. A gente tem que quebrar esse modelo mental que foi inserido, esse chip que foi inserido na sua mente, de que um professor mais antigo, ele é muito melhor do que você, e não é. Normalmente, esse é o primeiro fator que gera insegurança nos profissionais. Eles se comparam com quem já está lá. E não deveria haver essa comparação. Ou, se você for usar a comparação, que use de forma produtiva. Como, Dani? Assim, se você vai se comparar, isso é, a pessoa que está entrando agora, vai começar a dar aula e vai querer se comparar a mim, que estou há 21 anos, então que se compare assim, cara, eu quero ser melhor, eu quero ser tão bom, eu quero ter a quantidade de alunos que o Dani tem, o resultado que o Dani atingiu. Então, aí sim, quando você faz essa comparação, você vai atrás desse resultado. Agora, o grande dilema é que as pessoas fazem a comparação e se jogando para baixo. Então, é meio que mentalizando o copo vazio e não mentalizando o copo meio cheio, fazendo essa analogia dos copos. Então, há uma tendência da pessoa falar assim, eu vou me comparar com o Dani. O Dani, não dá para comparar, porque o Dani tem muito mais bagagem do que eu. O aluno já vai querer fazer aula com ele. Você já parte de uma mentalização, você já trabalha a sua mente achando que qualquer aluno que chegue naquele espaço para fazer aula, vai fazer aula com os mais experientes, vai fazer aula com os mais antigos. E isso não é uma verdade. Eu procuro falar, essa comparação, ela não ajuda em nada. Não ajuda em nada. E eu procuro falar que esse professor que se compara com os mais antigos tá escorregando ladeira abaixo, porque não é para se comparar com os mais antigos. Normalmente, quando eu dou o processo de formação, e eu acho que esse é um outro fator que tem que ser olhado com cuidado para quem dá a formação para outros professores e para quem está se formando, que é olhar a formação que você está. Porque essa formação ela pode tá com alguns vácuos, alguns itens que não estão colaborando. Então, ficaram falhos no seu processo de formação. E aí isso te deixa tanto mais inseguro, quanto com uma baixa autoestima em relação à profissão que você adotou agora. Tá? Como eu vou voltar a frisar, se você é um professor mais antigo, com mais de 2 anos de experiência, isso também serve para você. Tá? O que eu vou falar agora também serve, porque eu vejo que muitos professores aí, eu estou conversando, tem alunos agora que entraram no Personalize que estão com 20, com 25 anos, 30 anos de experiência como professor e não chegaram aos resultados que queriam.
Então, isso quer dizer, tem alguma coisa que está errada. A baixa autoestima, porque tem uma autoestima muito baixa ali, porque ele não chega no resultado que ele desejou. Tem a insegurança. Cara, será que... E agora? O que eu estou fazendo está certo, está errado? Eu tenho que mudar alguma coisa? Então, começa a ter elementos ali, surgir elementos em todos os campos. Os mais antigos e os mais novos. Tá? Mas eu estou voltando mais para esses professores mais novos. E aí, essa comparação, voltando à comparação dos mais novos com os mais antigos, ela acaba não sendo benéfica, ela é prejudicial. E eu procuro falar para todo mundo que se forma comigo, todo mundo que chega na minha escola, vem trabalhar comigo, que assim, esqueça a comparação. A comparação, ela não existe a partir do momento que você virou professor. A partir do momento que você ficou hábil a dar aula, apto a dar aula, que você agora tem habilidade para dar aula, a partir desse momento, você está no mesmo patamar que todos os outros professores. Dani, mas como assim? Como é que a ADE, que está aqui, como é que a ADE ela está no mesmo patamar que você, que tem muito mais tempo? Porque ela é professora como eu. Ela estudou e vem estudando como eu. Então, a partir do momento que há esse equilíbrio de ações, você não pode gerar esse mindset de que a pessoa tem mais experiência. É o mesmo professor. O aluno ele vai chegar na sua escola, ele não vai olhar se você tem 5, 10, 20 anos, ou 1 ano, ou 1 mês mais experiente. O aluno que chegar na sua escola, o que ele vai buscar, literalmente, quando ele chegar na sua escola, o que ele vai buscar é simplesmente resultado. Aquele aluno que chegar na minha escola, e se tivesse na minha escola, eu, Ade, André Novo, Gabriela, Luiz, todas as pessoas que estão aqui na live, se esse aluno ele chegasse na escola, ele não quer saber se o Novo tem 10 anos de experiência, eu tenho 20, a Ade tem 5, a Gabriela tem 2, ou se a Dai acabou de se formar, o primeiro dia dela dando aula. O que ele busca? Resultado. E se você tiver com uma base boa, se você teve uma base boa na formação, e eu vou falar sobre isso aqui, itens que eu acho assim imprescindíveis, tem que existir na formação. Se você tiver com esses itens bons, com essa base boa, você está no mesmo patamar que a outra pessoa. Até então, estão todos no mesmo patamar. Quando que vai existir uma discrepância? Quando esse professor mais novo achar que por ele hoje estar apto a dar aulas, parou aí. Aí esse começa a ficar defasado em relação aos outros, se os outros estiverem estudando, se os outros estiverem se aprimorando, se os outros estiverem ali eliminando determinadas imperfeições que tinham na sua profissão, naquilo que ele ensina, na forma como ele ensina. Então, todo professor que estiver num processo de autoestudo constante, que o yoga nos dá isso, todo professor que estiver nesse processo de autoestudo e conseguir entender quais são os detalhes que estão atrapalhando o seu resultado, a chegar ao resultado que desejou, esses professores vão estar em constante crescimento. E aí sim, se o outro estagnou, não importa o tempo dele, não importa se ele tem 1 mês, 10 anos ou 20 anos. Se esse estagnou, todos os outros que estão evoluindo vão começar a ficar muito acima, num patamar muito acima desse aqui, independentemente do tempo que ele tem como profissional. E quando esse professor começa a destacar, como que ele faz isso? Quando ele apresenta resultado para os alunos. Ponto. Isso diferencia um professor do outro. Então, se você tem insegurança por estar se formando agora, não coloque, tire essa insegurança da frente. Como, Dani, continue enxergando que qualquer pessoa que chegar ali vai querer conhecer o yoga através do seu olhar, através daquilo que você tem, da bagagem que você carrega. Da bagagem que você carrega como profissional, que talvez seja bem curtinha, mas da bagagem que você carrega como estudante, como estudioso daquela filosofia, a bagagem que você carrega como aluno daquela filosofia.
Então, essa bagagem você vai trazer à tona, essa bagagem você vai proporcionar para o seu aluno. E é essa bagagem que vai fazer diferença na vida do cara, somado com alguns fatores que eu vou colocar aqui, que assim, se você é professor, você tem que observar. Se a sua formação não teve, você tem que correr atrás desse conteúdo. Se você dá a formação, você tem que colocar algo parecido na sua formação. Porque isso vai fazer a diferença. Isso vai mudar essa atitude, esse mindset de insegurança, baixa autoestima que os profissionais têm. Tá? Então, se você está inseguro hoje, se vai dar certo, se não vai dar certo, se aquilo que você está fazendo está no caminho certo, se o resultado que você desejou, que você traçou, vai chegar. Então, se você é inseguro em relação a isso, você tem baixa autoestima, passo para trás. Vamos quebrar isso. Primeiro, não se comparando com os outros. O único adendo de comparação que eu faço é se for uma comparação produtiva. Eu já falei sobre isso. Comparação produtiva. Eu vou me comparar com o novo e vou falar, cara, o novo está fazendo algo muito bom. Então, eu vou seguir essa linha de raciocínio que ele tem. Eu vou conseguir agregar esse conhecimento, aquilo que o novo está colocando, eu vou agregar isso na forma de eu ensinar. Eu vou agregar aquilo na forma... Então, não é uma comparação, nossa, o novo faz e eu não faço, oh meu Deus, azar, agora ferrou, não vou conseguir chegar. Não, não é isso. É uma comparação. Cara, o cara está fazendo um negócio muito legal. Eu vou agregar isso à minha forma de fazer, à minha forma, ao meu jeito. Eu vou agregar aquilo lá. Vai ser algo que vai me dar um up, que vai me dar um resultado melhor. Então, quando eu faço essa comparação, cara, o cara está fazendo isso e eu não estou fazendo isso. Que legal, vou fazer para melhorar o meu resultado. Ponto. Mas eu não estou me comparando. O cara é mais novo, o cara é mais antigo, o cara está tendo resultado, eu não estou, não vou conseguir porque eu não tenho bagagem. Então, pare com isso. Tá? Literalmente, pare com isso. A partir do momento que você está, eu vou reproduzir isso, a partir do momento que você está apto a dar aulas, isso é, alguém falou para você, você está pronto para dar aulas. Você está no mesmo patamar que todas as pessoas que dão aulas. Mesmo patamar. Tá? Porque ninguém sabe o quanto você estudou, ninguém sabe o quanto você lutou, o quanto você suou para estar ali. Ninguém sabe, só você. E se você fez isso, você está no mesmo patamar que os demais. Tá? Então, se eu quero ser mais valorizado pelos meus alunos, se eu quero ganhar mais com a profissão, quero chegar a 20 mil reais mensais de ganho dando aulas de yoga, se eu quero viver exclusivamente do yoga, eu não quero ter outra profissão, eu tenho que melhorar a qualidade de entrega. E isso qualquer um pode fazer, desde a Dai, que está se formando agora, a Cecília, que é uma aluna minha do Personalize, que tem 30 anos de experiência com yoga. Então, assim, não importa. O que importa é a entrega que você está fazendo para cada um dos seus alunos. Isso é o que mais importa. Tá? Você tem condições de transformar a sua vida como profissional de yoga. Você tem condições de transformar. Depende exclusivamente de você. Tá? Então, insegurança e baixa autoestima é afugentar esse sentimento. Não é para ter esse sentimento. É entender que hoje existem exemplos dando certo na profissão. É entender que você, a partir do momento que você formou, você está preparado, você está pronto. Você não se formou professor e agora tem que esperar mais 10 anos para estar pronto. Não é assim, a vida não é assim. Você se formou professor e você está pronto para ensinar aquilo que você se propôs. Então, crie esse mindset, você está pronto. Cria um mindset, o yoga está aí, o yoga é promissor e você tem condições de viver só dele. Cria esse mindset. Existem vários exemplos, não só eu, existem vários exemplos de pessoas que estão vivendo apenas, exclusivamente de yoga, da profissão de yoga. Tá bom? Eu poderia, quando eu falo dos 20K, eu poderia traçar olha, eu vou traçar para você um plano de ganhar 5, de ganhar 8 mil reais com yoga. Na minha concepção, é eu deixar esse valor muito baixo. Porque você tem condições, você precisa ganhar mais. Você tem condições de ganhar mais. Tá? Quando eu estipulei no Personalize as faixas,
Então, eu tenho lá a faixa branca, que vai do 0 ao 3 mil. A faixa graduado, branca graduado, vai dos 3 ao 6. Depois, 6 a 10, faixa azul. De 10 a 15, faixa roxa. 15 a 20, faixa marrom. Acima de 20, faixa preta. Quando eu coloco isso, eu coloquei para que você entenda que sim, é possível. Sim, tem pessoas chegando a isso. Agora, sim, se você... eu vou, daqui a pouco, eu vou fazer uma live com um grande amigo meu, que é o Paiva, lá de Goiânia, e a gente vai falar sobre mentalização. Então, eu acredito muito, galera, que se você tem que trabalhar. A gente, nem sou eu que acredito. Você dá aula de yoga e você trabalha a mentalização o tempo inteiro na aula. Tudo que você coloca na aula, você acaba trabalhando mentalização. Uma técnica corporal, uma técnica respiratória, meditação, concentração, você coloca ali, você trabalha a sua mente, você direciona a sua mente. E se eu criar um condicionamento de que eu vou trabalhar para ganhar 5 mil reais, 6 mil reais, é isso que eu vou ganhar. É esse patamar que eu vou chegar. Então, eu coloquei os 20, primeiro porque é possível, porque tem pessoas ganhando isso, e depois porque você tem que criar esse mindset. Como eu falei aqui, o meu papel é fazer você viver exclusivamente do yoga. Eu não quero você dando aulas de yoga, trabalhando no tribunal. Eu não quero você dando aula de yoga, arquitetura e ainda fazendo design interiores. Eu quero você trabalhando com yoga. Eu quero que você enxergue que é possível, que é uma profissão incrível, é uma profissão transformadora para você e para as pessoas que você trava contato. Então, entenda isso. O yoga é incrível. E você, se você escolher um dia, por algum motivo você escolheu, mesmo que hoje você esteja aí acabando de se formar, acabei de me formar, Dani, e agora, o que eu faço? Eu tenho travado contato com muitos professores que fazem exatamente essa pergunta. Dani, me formei, agora estou perdido. Eu não sei, eu não confio em mim, eu estou inseguro, eu não sei se vai dar certo. O que eu faço? Se eu estou pensando, eu até tenho conteúdo, mas será que eu faço um curso? Será que eu vou dar um curso para as pessoas? Será que as pessoas vão gostar? Cara, quebre esse condicionamento. Sim. E se as pessoas, assim, o que pode dar de mais errado? Agora, se você escolheu trabalhar com eu, o que pode dar de mais errado? Dar aulas, as pessoas não quererem fazer sua aula? Então, comece a divulgar suas aulas. As pessoas vão fazer as suas aulas. Vai ter gente querendo fazer suas aulas. Tá? Depois, um outro valor, um outro processo, que é, as pessoas, será que elas vão querer fazer um curso meu? Porque tem tanta gente experiente, tanta gente com conteúdo. Ué, por que não? E se você criar o curso e ninguém fizer? Tudo bem. Você criou, você se desenvolveu no processo de criação daquele curso. Deixa eu ver a pergunta que me fizeram aqui. Na sua opinião, esses valores têm relação com a cidade que cada professor está? Não. Vou responder direto, tá, Ana? Então, não. Não tem a ver com a cidade que a pessoa está. Isso eu responderia para você antes da pandemia. Então, antes de existir a pandemia, eu já falaria, você pode ganhar esse valor onde quer que você esteja. Tá? Eu afirmo isso porque eu venho trabalhando com professores, ensinando professores há mais de 15 anos. Tá? Então, eu afirmo isso. Não importa a cidade. Algumas cidades, o que a gente pode falar de cidades? Uma pessoa no interior... Então, vamos colocar esse cenário antes da pandemia, tá? Uma pessoa no interior de Minas. Então, uma pessoa lá no interior de Minas, uma cidade bem pequenininha de Minas. Ele pode ganhar esse patamar? Pode. Provavelmente, o valor hora-aula dele vai ser um pouquinho menor. E aí, o valor hora-aula dele sendo um pouquinho menor, eu falei até algumas... o que eu vou responder agora está separado em algumas lives aqui no conteúdo do Personalize. Tá? Então, até assim... Assista o conteúdo do Personalize, assista os outros vídeos. Se você se você assistiu e acha que alguém tem que assistir, algum colega seu de profissão, compartilha isso, tá? Voltando aqui, então, você tem
um valor, você tem lá uma cidade que você vai cobrar um valor que talvez seja um valor abaixo do que eu cobro em São Paulo, tá? Mas, então como é que eu vou chegar num valor mais expressivo? Você não tem que se basear numa alternativa só. Quando eu falo do Personalize, muita gente, eu fiz um vídeo só sobre isso, muita gente associa o Personalize a algo de aulas particulares, e não é. Aulas particulares é um meio. Eu acabei de falar aqui de cursos. As pessoas elas têm o curso, workshops, palestras, as pessoas têm medo, têm insegurança. E você pode sim vender os seus cursos, workshops e palestras se você tiver conteúdo e se você se preparou para isso. Eu preciso entender o lado financeiro, até para precificar minha aula, para entender a lógica, como que eu faço, como eu não faço. Então, lado financeiro. Então, começa todo um lado profissional que tem que ter sido inserido previamente. Tudo que eu falar que se você não teve previamente é algo que você vai ter que estudar agora. Tá? Depois você tem a atenção, o cuidado com o aluno, a forma como ensiná-lo, a forma como falar com ele, a forma como se portar com o aluno, a forma como estimular esse aluno. Tudo isso tem que ter sido ensinado na formação. Não foi, você vai correr atrás. Você vai atrás dos elementos que você está com dificuldade. Aí eu falei lá no início da live que tinha esses dois campos, os inexperientes e os experientes. E que eu falei que funcionaria para os experientes. Beleza. Esse experiente, ele está fazendo isso? Se ele também não tem essa base, ele vai ter que correr atrás. E aí entra onde eu vou colocar o meu tempo, o meu dinheiro em correr atrás de aperfeiçoar-se naqueles pontos que são os pontos falhos. Você vai descobrir quais são os pontos falhos seus como professor. Novato ou experiente. Eu estou me comparando com aquele professor mais experiente? Tá, por que eu estou me comparando? Porque tem alguma coisa ali que está falha. Tem algum ponto que você não estudou tanto, ou que você não se aprimorou, ou você não teve. Então, você vai ter que ir atrás disso. Aí, o seu tempo, sua grana, seu suor vai ser para tirar essas imperfeições nesse processo profissional. Então, aí você vai atrás disso, você começa a estudar isso. Você começa a se aprimorar nisso. E dessa forma, você vai trazendo à tona resultado. E você vai se aproximando do que você traçou como objetivo. Tá? Objetivo profissional. Eu falei, o meu objetivo com o Personalize são 3. Você ser mais valorizado pelos seus alunos, em todos os aspectos. 2, ganhar bem. Chegar a um patamar de R$20 mil mensais, constantes. 3, você poder viver exclusivamente ensinando yoga. Você não precisa de outra profissão. Tá? Você pode ganhar bem ensinando yoga. Então, tendo essa lógica, entendendo esses 3 patamares, perfeito. A gente está no caminho certo. Tá? Então, eu estou falando aqui coisas que para que você, que seja iniciante, ou você que seja antigo, gere uma autoestima. Que você não deixe a baixa autoestima dominar a sua vida. Que você não deixe a insegurança dominar a sua vida. Que você se sinta cada vez mais seguro para fazer o que você escolheu. Tá? A mensagem que eu quero deixar para vocês o yoga é promissor. Se você escolheu essa profissão, acredito que você escolheu porque você ama essa profissão. Você amou o yoga e você quer levar isso para o mundo. Então, a mensagem que eu deixo não deixe a insegurança e a baixa autoestima dominarem a sua vida. Então, entenda que você é capaz e que você pode chegar a resultados mais expressivos. O que você precisa fazer? Ir atrás desses pontos, que são os pontos que você acredita ou que as pessoas te mostrem que são os seus pontos falhos. Vai atrás desses pontos, aprimore-se nesses pontos, leve esse conteúdo para essas pessoas e dessa forma você veja onde você vai agregar esse conteúdo e aí, com esse conteúdo, você vai melhorar muito o resultado que você entrega para os seus alunos e, consequentemente, o seu resultado profissional e pessoal como professor de yoga. Tá bom? Então, é importante a gente saber, o yoga, ele é uma profissão incrível, porque ele nos dá autonomia, ele transforma a vida das pessoas, ele impacta positivamente a vida de muita gente, e a gente consegue, através desse impacto, fazer do nosso mundo um mundo diferente. Então, o yoga é uma profissão incrível. Você escolheu ela, lute com unhas e dentes
para que você entregue o melhor para os seus alunos. Eu tenho certeza que você vai chegar num resultado muito expressivo.